Seria maravilhoso se a vida nunca nos tentasse, se pudéssemos viver improvisando dia após dia e sempre fazendo a coisa certa, mas o mundo não é assim. No final, acabamos cometendo erros ou tomando ações que nos arrependemos mais tarde. O estoicismo, na teoria, é uma filosofia. Na prática, é um conjunto de regras para viver. Os estoicos acreditam que a vida é complicada e cheia de situações que nos testarão. Por isso, criaram regras para nos ajudar a seguir o caminho correto. Neste vídeo, vou falar sobre 11 regras históricas que defini para mim mesmo, para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Essas 11 regras foram criadas pelos filósofos estoicos há mais de 2000 anos e têm sido úteis para muitas pessoas ao longo da história. Convido você a ficar até o final para aprender todas as regras e aplicá-las em sua vida. Antes de começarmos, agradeço se você gostar do vídeo, pois isso me ajudará a continuar disseminando essa filosofia. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Regra 1. Conquiste suas manhãs. Uma das melhores lições de Meditações, de Marco Aurélio, é a discussão que ele tem consigo mesmo no início do livro 5. Ele sabe que precisa sair da cama, mas quer desesperadamente ficar sob os lençóis quentes. É fácil de entender, mas também é impressionante que Marco Aurélio não precisasse sair da cama. Ele não estava realmente obrigado a fazer nada. Muitos imperadores antes dele haviam delegado as tarefas governamentais para se concentrarem apenas em viver uma vida rodeada de luxo. No entanto, Marco Aurélio se forçou a não cair nessas tentações e a cuidar de suas tarefas logo de manhã cedo. Isso porque ele sabia que vencer amanhã era a chave para vencer o dia e vencer na vida. Regra 2. Concentre-se no que está sob seu controle. Os estoicos enfatizam muito focar nas coisas que podemos controlar e esquecer as que não podemos. Entender isso tornará você mais prático e evitará desperdiçar tempo se preocupando com coisas que não merecem. Quando você compreender isso, evitará muitas frustrações e situações de sofrimento e saberá em que vale a pena se concentrar para alcançar os objetivos que você estabeleceu para si mesmo. Regra 3. Não sofra por problemas imaginários. Em situações de incerteza na vida, geramos pensamentos que nos fazem sofrer. Isso é totalmente normal, mas se pensarmos bem, a maioria das situações negativas que imaginamos acontecer nunca acontece de fato. Nas palavras de Sêneca, somos mais assustados do que feridos e sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. Tente se concentrar no presente e manter a calma. É provável que o mal que você imagina que possa acontecer a você acabe não acontecendo no final. Regra 4. Trate o sucesso e o fracasso da mesma forma. Marco Aurélio usou uma metáfora interessante, dizendo que todos os homens são como uma pedra que ele joga para cima e diz: não ganha nada subindo, nem perde nada descendo. Você ainda é a mesma pessoa, não importa se o dia começa com uma promoção ou termina com uma demissão. Na verdade, as situações negativas na vida geralmente nos ensinam muitas coisas e, portanto, são ainda mais úteis do que as situações positivas. Seja grato por tudo o que lhe acontece, seja bom ou ruim, pois, independentemente do que aconteça, você ainda é a mesma pessoa e pode aprender com qualquer situação. Regra 5. Faça apenas uma coisa por dia. Esta regra não deve ser interpretada literalmente. Ao dizer para fazer apenas uma coisa por dia, quero dizer duas situações. A primeira é para as pessoas que vivem sem metas. É importante focar em um objetivo para alcançar a cada dia, não importa o quão pequeno seja. Viver sem metas transforma uma vida potencialmente extraordinária em uma vida medíocre. A segunda situação é para as pessoas com muitas metas. Ter grandes ambições não é ruim, mas foque em dar um passo de cada vez. Focar em muitas coisas ao mesmo tempo pode fazer você perder o foco no que é realmente importante. Com esta regra, convido você a tentar alcançar pelo menos um objetivo que você definiu para si mesmo a cada dia, não importa se é algo básico ou algo muito complexo. Esforce-se para alcançá-lo. Regra 6. Não procure o caminho fácil. Quando você quiser alcançar algo, lembre-se de que não há um caminho fácil para alcançá-lo. Na vida, coisas que valem a pena são alcançadas com esforço. Pense em qualquer pessoa que você considera bem-sucedida e leia a biografia dela. Você verá que tudo o que essa pessoa alcançou foi conquistado com trabalho árduo e disciplina. De fato, essa é a chave para se tornar bem-sucedido.
Os caminhos difíceis constroem seu caráter, fazem você aprender com seus erros e o incentivam a perseverar. A diferença entre aqueles que alcançam grandes objetivos e aqueles que não alcançam é a tolerância ao esforço e ao sacrifício. Qualquer um pode escolher o caminho fácil, é por isso que são poucos os que sempre alcançam o que se propõem a fazer. Regra 7. Pergunte a si mesmo se é necessário. Reserve um momento para refletir sobre as coisas que você faz na vida e pergunte a si mesmo: o que estou fazendo é necessário? Você perceberá quantas coisas fazemos e queremos em nossas vidas que são totalmente dispensáveis. Quanto tempo desperdiçamos nessas coisas que realmente não nos trazem nada? Como saber se o que fazemos é necessário? Pergunte-se: por que eu faço as coisas que faço? Encontre um motivo valioso, algo que valha a pena. Se você não encontrar um motivo valioso, então o que você faz é desnecessário em sua vida. Regra 8. Ame seu destino. As coisas nem sempre acontecem como queremos. É um fato da vida. Como Sêneca disse, a fortuna se comporta como ela quer. Sua própria vida foi prova disso. Problemas de saúde interromperam sua carreira política, e ele foi exilado pelo imperador. Ele conseguiu voltar, apenas para ter a mesma coisa acontecendo novamente. Quase tudo estava fora do controle de Sêneca. A única parte que estava em suas mãos era a maneira como ele decidia ver esses eventos e o que ele decidia fazer com eles. Ele escolheu vê-los como algo bom e escolheu usá-los. A vida fará você viver boas e más situações. Cabe a você decidir como lidar com elas, se buscar o lado positivo das coisas que acontecem ou viver em constante arrependimento. Regra 9. Fale com a morte. O fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, visitou o oráculo após perder toda a sua riqueza para encontrar inspiração sobre o que fazer no futuro. O oráculo disse a ele que para viver uma boa vida, ele deveria falar com os mortos. O oráculo se referia à leitura, convidando Zenão a ler os livros dos filósofos que viveram antes dele. A leitura é uma ferramenta incrível que lhe dá a capacidade de ler os pensamentos e opiniões das pessoas que viveram há milhares de anos. Vivemos em um mundo onde todos os dias procuramos as coisas mais novas, e isso nos faz esquecer das coisas antigas. Não há nada de errado com as coisas novas que estão aparecendo, mas não devemos esquecer a quantidade de conhecimento vital que está escrito em livros. Temos o poder de conversar com as maiores mentes do passado, que com suas experiências podem nos guiar e ajudar em nossas vidas. O pior é que milhões de pessoas no mundo escolhem rejeitar esse superpoder. Aproveite isso, nunca foi tão fácil ter tanto conhecimento antigo, graças à internet. Regra 10. Seja exigente consigo mesmo e compreensivo com os outros. É importante lembrar que o estoico tem regras rigorosas e opiniões fortes sobre o que é certo e o que é errado. Mas, e este é um grande mas, temos que ser compreensivos e indulgentes com aqueles que se desviaram da verdade, como Marco Aurélio escreve. A chave é que seus padrões são para você. Isso não significa que permitimos que as pessoas ajam de forma injusta ou perversa, mas não precisamos julgar todos que não se comportam exatamente da maneira que queremos. Nesse caso, o melhor que podemos fazer é liderar pelo exemplo. Se você quer mostrar a alguém que ele está agindo de forma errada, esforce-se para agir corretamente e mostre isso a ele. Essa é a melhor maneira de causar impacto em alguém e mudar sua mentalidade. Pode levar algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, eles começarão a imitá-lo. Regra 11. Lembre-se de que você morre todos os dias. Nas palavras de Sêneca, esse é nosso grande erro. Pensar que olhamos para a morte quando a maior parte dela já passou. Todo o tempo que passou é propriedade da morte. É fácil ver a morte como algo distante. Pensamos na morte como um evento que acontecerá em algum momento da vida. É algo fixo, acontecerá em uma determinada data. Mas, na verdade, a cada dia nos aproximamos dela, lentamente ou rapidamente, dependendo da nossa idade e saúde. Sêneca considerava que pensar na morte dessa maneira era um erro e levava a muitos hábitos ruins e a uma má vida. Pelo contrário, ele dizia que a morte é um processo que está acontecendo conosco agora mesmo. Morremos todos os dias. Enquanto você assiste a este vídeo, o tempo está passando e você nunca poderá recuperá-lo. Esse tempo pertence à morte. A morte não está no futuro, ela está conosco agora. É o ponteiro do relógio, é o pôr do sol. Quando a flecha do tempo se move, a morte continua a reivindicar a cada momento que passou. O que podemos fazer sobre isso? A resposta é viver.
Viver enquanto podemos, não procrastinar nada, não deixar nada inacabado e aproveitar ao máximo o tempo enquanto ele ainda nos pertence. O que você achou dessas regras estoicas? Você acrescentaria alguma outra? Fico ansioso para ouvir seus comentários. Pessoalmente, tento aplicar essas regras em minha vida, mas não é fácil, e muitas vezes esqueço. Eu tento escrevê-las em algum lugar e me lembrar. O estoicismo não é um caminho fácil, assim como a vida, exige muito esforço e disciplina, mas vale a pena. Vejo você na próxima vez.